Que história é essa de que o Cruzeiro tem interesse em contratar David Neres, ex-atacante do São Paulo, especulação que surgiu no exterior e também foi repercutida em Belo Horizonte. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham no escritório de Juliano Bertolucci, que representa o atacante de 29 anos de idade. Vale contar que o David Neres não joga desde 14 de janeiro, quando sofreu uma entorse forte no tornozelo esquerdo. Ele precisou passar alguns dias depois por uma cirurgia em Londres. E somente agora está voltando aos treinos, deve voltar a atuar de forma normal a partir do mês de agosto. Ainda assim, com metade da temporada de fora por conta da lesão, o David Neres conseguiu disputar 25 jogos com 6 gols e 4 assistências. Atleta avaliado em 23 milhões de euros, cujo contrato só se encerra em junho de 2028. Pois bem, perguntei para o empresário, existe alguma possibilidade de o David Neres virar reforço do Cruzeiro nessa janela de transferências? Abre aspas para a resposta, sem chance, pode descartar. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, véspera de jogo grande, hein? E foi uma terça-feira de sorteio na Copa do Brasil, Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro, 2 jogos, o primeiro no Mineirão, a data base dia 26 de agosto, uma quarta-feira, a CBF ainda vai desmembrar os próximos jogos, incluindo os jogos do Campeonato Brasileiro, e também a partida de volta, a princípio, dia 2 de setembro, uma quarta-feira, na Arena do Bairro Califórnia. E aí, o duelo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro do técnico Arthur Jorge, querendo deixar o calendário ainda mais repleto com uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. E para isso, tem que passar pelo Flamengo, começando a decisão nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, com o Mineirão lotadaço. São esperados aí mais de 60 mil torcedores, na casa de 60 mil torcedores. Claro que tem ali a torcida do Flamengo também, mas é um Mineirão cheio e o cruzeirense empolgado aí por voltar a frequentar uma fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. A preparação do Cruzeiro que foi encerrada hoje na Toca da Raposa 2, sem nenhuma baixa. O técnico Arthur Jorge, ele terá Matheus Henrique, e aí a ideia a princípio é que ele use uma máscara, mas depende, tem jogador que não se adapta e aí acaba indo sem máscara mesmo tendo ali a fratura, mas o Matheus Henrique está muito bem, treinou normalmente e está à disposição, acho que começa ao lado do Gerson. Fabrício Bruno, uma tendência de retornar à zaga, formando uma dupla aí com o Jonathan Jesus, Gabriel Rojas na lateral esquerda. Agora, a dúvida mesmo é na beirada pela direita, na beirada pela esquerda. Arroio e Kenji começaram no final de semana. O Arroio tem até mais rodagem, completou 50 jogos, inclusive, com a camisa do Cruzeiro. E aí, o Kenji mais garoto. O que vai fazer o Arthur Jorge? Coloca o Wesley e João Costa? Coloca só o João Costa? Ou mantém Kenji e Arroio? Tudo isso, a definição somente no dia do jogo, dentro daquilo que o Arthur Jorge, ele trabalha. Mas está todo mundo aí relacionado, os 3 contratados estão relacionados, o João Costa, o Lúcio Rodrigues e o Wesley. Jogadores treinaram normalmente nesta terça-feira na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro então tendo no momento quase que força máxima para este duelo. Fica até uma curiosidade porque como o Cruzeiro não tem Fagner e não tem Lucas Romero, que vão cumprir suspensão, em relação a domingo vai pintar uma vaga entre os relacionados. Pode até ser que o Marquinhos volte a ser opção, mas aí em termos de ser acionado no jogo, vai correr muito por fora aí entre as opções do técnico Arthur Jorge. É aguardar então agora, o ritmo é de concentração total. Neisser Villarreal, ele vem aí na transição já, se recuperando da lesão muscular que sofreu logo depois ali do jogo contra o Internacional, mas para este compromisso não será relacionado, pensando aí nessa disputa de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro então focado no duelo desta quarta-feira. Para fechar
Hoje o Cruzeiro confirmou aquela informação que a gente tinha trazido já há um tempo sobre o garoto Tailon. Ele, ao lado do Pedro Lourenço, celebrando aí o primeiro contrato profissional. Esse contrato tinha sido assinado digitalmente já há alguns dias, a gente trouxe essa informação e hoje foi apenas ali para formalizar o acordo através de fotos e o Cruzeiro oficializar. Garoto Tailon assinando o primeiro contrato profissional por 3 anos, que é o que permite aí a lei no futebol brasileiro. E depois, claro, né, aí vai trabalhar para uma renovação e tudo, mas a família do jogador, o staff, trabalhando muito aí para esta continuidade. É uma promessa da base estrelada. Tá falado, pessoal? Arthur Mesquita, falar do Cruzeirão cabuloso. Tem dia, a CBF tá tentando tirar o foco do Cruzeiro no jogo contra o Flamengo quarta-feira. Aí não, vamos colocar o clássico aí, né? Porque aí o pessoal já pensa, não é nada mesmo, disso. Hein? Boa. Foco, quarta-feira, torcedor, quarta-feira é contra o Flamengo, é Libertadores, isso que importa. Pensa depois nesse negócio de Copa Brasília. O negócio é Libertadores, quem tá sabe. Arthur, me fale notícias do cabuloso. Posso falar rapidão só da Copa do Brasil? Pode. Fala, seu safado. Fala. Se você falar que vai brincar. Só um pouquinho. É a notícia do dia, cara. 5 segundos. Tá. Atura ou surta? O pauteiro do programa. É o caga-pauta, né? Sou eu. Vai lá. Milton caga-pauta. Em silêncio todo mundo aí. Arthur, fala. Hoje de manhã, 11 horas da manhã, teve sorteio da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético. Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo lá na Arena MRV. Então Beleza, vamos falar ótimo. de Cruzeiro e Flamengo agora, beleza? Fechou, isso. Segundo tempo você pode até falar, mas o primeiro não. Vai lá. É difícil, é Tô muito pautando o difícil. programa, hoje tá gostoso. Vai lá. Vamos lá, Arthur! Mas vamos lá então, vamos falar desse duelo entre Deixa eu ver como é que Cruzeiro tá a e resposta Flamengo. aqui no YouTube. Aqui, Tá ó. ótimo, tá Que é o que ótimo. o pessoal interessa, né? eu É o passar duelo aqui de nos 2000, Copa Libertadores, né, não, Milton? Então, a preparação se encerra hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro tem mais um treino aí antes desse duelo contra o Flamengo. E aí, né, algumas preocupações. O Matheus Henrique, que muito provavelmente vai ser titular porque o Lucas Romero está suspenso, tá treinando normalmente, tá? Por conta daquele choque lá no jogo contra a Chape, tomou uma bicudona na cara ali. tomou fez o a hora do nariz gol, ali. né? Pois é. Deve jogar com uma proteção ali no nariz, muito provavelmente por conta da fratura, mas tá tudo bem com ele, tanto que ele ficou no jogo lá. Depois foi sair só no segundo tempo, no domingo ele teve no Mineirão, tal, ficou ali no camarote porque estava suspenso, então tá tudo certo com o Mateuzinho, treinando normalmente, vai pro jogo. Aquele mesmo time que a gente trouxe aqui ontem, né, o provável time do Cruzeiro, Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas, Mateuzinho, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e também o Caio Jorge. Caio Jorge que deve ter sido, assim, acho que a pessoa que ficou mais feliz com o sorteio da Copa do Brasil foi o Caio Jorge, né, porque... Verdade, Se tiver verdade. alguém pra ficar feliz, tem que ser o Caio Jorge, né? Cansado de fazer gol, principalmente em Copa do Brasil, quartas de finais de Copa do Brasil. Quarta de final, o final é uma só, tá? Quartas de final? Isso. Porque antes era singular, duas, né? Não, Agora final é é uma final. É uma só. só. Quartas Por mais de que final sejam 2 jogos, é uma da final. Copa do Brasil. E o Caio Jorge, ano passado, Final fez vai ser lá no gol Acre. lá. Jogo único, Atlético e Vitória lá em Brasília, Gilberto Campos, a final da Copa do Brasil. Já tá definido? Não, é lá no Acre. Ninguém calma, velho. Isso dá um Ok, azar isso. danado, mano. Não, deixa eu falar, já tá Para, definido, velho. não sei o quê. Só um detalhe assim, quem ganhou o último clássico no Mineirão? É que não valia nada pelo Campeonato Brasileiro. Vai não, 3 pontos vale nada não, né? Então Não. perde o próximo jogo, então. Beleza. Você É contra pode. o Corinthians, não é um jogo assim que também o Cruzeiro tá muito preocupado, não, porque tá no Entendi. G5, né? Tá no G5, tá lá em cima no Campeonato Brasileiro e também tá na Copa Libertadores, porque esse jogo pelo Brasileiro. Poupa contra o Corinthians. Pô, por mim, beleza. Se Vamos. for pra ganhar do Flamengo lá no Rio de Janeiro, porque o jogo contra o Corinthians é no meio desses 2 jogos de oitavas, por mim, pode poupar. Se for assim, do entendimento do Arthur Jorge, por mim, pode poupar. Alguma né? coisa, Ronaldo? Eu gostaria de ouvir o noticiário do Cruzeiro sem interrupção. Boa. Certo? Vamos continuar. Mas peraí que Boa. eu vou dar licença, então. Obrigado! Mas Valeu, lembra que Ronaldo. Precisa fazer isso. dia 20 também o seu vai ser o último a cair, tá? Nossa. Se eu, como Ronaldo, precisar de você, eu tô fudido. Mas vamos lá. Mas como padre, Vamos volta lá. aqui, volta aqui. Ô Milton, tem uma informação que eu trouxe hoje no 98 Esportes pela manhã. Uma questão que tem preocupado aí o torcedor do Cruzeiro é em relação aos pendurados para a Copa Libertadores, porque a gente tem o Fagner e o Romero suspensos para esse jogo. A gente já sabe disso, né? Desde Sim. antes da pausa para a Copa. Então o Arthur Jorge já vinha preparando o time com o William, com o Mateuzinho, tanto que nos jogos de amistosos ali, dentro dessa preparação do Cruzeiro para o retorno depois da Copa, o William jogou bastante, até teve jogo que o William jogou como capitão, então é um jogador que estava prestigiado.
tá prestigiado com o Arthur Jorge. O William, a gente tá vendo ele jogando muitas vezes aí. Tá muito bem. Acho que hoje é o momento do torcedor do Cruzeiro confiar no William, confiar no Matheus Henrique, porque são jogadores que... Eu entendo que o torcedor muitas vezes questiona, né? Porque tem o Romero como um ídolo ali, né? Então é o dono da posição, a gente sabe, mas eu acho que o Mateuzinho ele consegue cumprir essa função muito bem. Hoje, depois da Copa do Mundo, depois dessa volta agora, depois da pausa no meio do ano, eu tenho gostado mais do time do Cruzeiro com o Matheus Henrique do que sem ele no time. Eu acho que o Matheus Henrique ele tem jogado muito bem e ele não tem colocado qualquer ponto para o torcedor do Cruzeiro duvidar da capacidade. Sei que é o Flamengo, sei que é um adversário difícil, mas eu não vejo nenhum motivo pra gente não confiar que o Matheus Henrique vá fazer um grande jogo. E tem a possibilidade de fazer um grande jogo, principalmente ao lado do Gerson. Sim. Quem tá do lado do Gerson, normalmente ele é potencializado. Ele tem um trabalho, entre aspas, mais fácil. Porque o Gerson, né, dispensa qualquer comentário. Apesar que no jogo passado contra o Mirassol a gente viu Zé Lucas e Romero, né? Então... Foi o meio-campo também que eu acho que foi bom. Cara, eu vejo o seguinte, o Mateuzinho tem feito boas partidas, né? Ele, acho que foi só depois da Copa do Brasil, os primeiros jogos, que o Mateuzinho não estava com ritmo, até machucou, né? Ficou um tempo parado. Sim. E aí voltou, não voltou daquele jeito, né? Porque Acho que ele não na Copa do iniciou Brasil o contra o ano. Corinthians, ele fez uma partidaça lá. Ele não iniciou né? o ano Isso, tão bem, tão mas bem. quem que iniciou o ano muito bem Exatamente. ali, né? Mas agora sim, ele está mostrando aí, agora tá mais, como é que eu digo assim, estável, né? Não está variando tanto assim o futebol, ele está sendo aquele jogador que a gente espera e tem qualidade para isso. Então, cara, não vejo problema nenhum, Mateuzinho aí, apenas aquela preocupação que eu até brincava, brincava não, que eu falava com relação à marcação, porque o Romero é o primeiro volante que chega ali junto mesmo para quebrar, mais de pegada, né? O que mais de Matheus Henrique pegada. é mais E não cara de saída porque, pro jogo, não né? porque o Mateuzinho vai entrar somente no lugar do Romero, não é isso. É porque a gente perdeu a marcação ali do Christian, que era um cara que voltava muito para ajudar na marcação, mas não é só isso. Aí do lado esquerdo, que o Fagner marca melhor, querendo ou não, do que o próprio William, né? Então, mais um que a gente deixa ali da marcação. E do outro lado, você tem o Rojas, que chegou agora, tá ainda engrenando junto com a equipe, beleza? Mas ele apoia mais do que marca. Marca também, mas apoia mais. E aí, por isso que quando eu falei Vidalba, porque o Vidalba é aquele cara que é aquele argentino ali que chega de marcação, né? Tava como zagueiro também, mas ele é muito mais de pegada de marcação. Então, somente isso, né? Mas eu acho que no meio-campo, independente. uma coisa que a gente tem visto quando joga o Matheus Henrique é que o Gerson é o cara que assume mais um papel de primeiro volante. Eu vejo o Gerson descendo mais para fazer a saída de jogo com os zagueiros. E é um jogador de muita imposição física, até mais do que o próprio Lucas Romero, que é um volante de pegada, né? O primeiro volante tradicional, né? Eu vejo o Gerson tendo mais essa capacidade de se impor fisicamente no meio-campo do Cruzeiro. Então, a preocupação de como é que vai ficar a marcação do Cruzeiro sem esse primeiro volante de origem? Hoje ela é bem menor por conta do Gerson. Mas o Gerson, Quem jogar do lado do Gerson, mas é na tá saída tranquilo. de bola que o Gerson vem buscar. Mas até na se defesa projeta também. ali, mais na defesa, na saída de bola. Agora, quando ao ataque do adversário, aí é a questão da recomposição ali. Chega na defesa, é mais ou menos isso. Mas, cara, olha, eu estou muito confiante. Apenas tenho as minhas dúvidas nas duas pontas. Verdade, eu estou na dúvida mesmo nas duas pontas. Pelo que nós vimos ali. O Wesley, eu acho que ele vai entrar, cara. O cartão de visita dele já foi... Aquela ali dele, eu acho que ele já... E do outro lado... Mas então o Wesley pra você é um titular assim... Pra mim, já entra nesse jogo como titular, cara. Se tem condições físicas... Sem questionamento, se ele tá o Wesley é titular. Pra mim, eu acho que eu já coloco ele como titular. Porque quem cairia ali pela... Quem que seria? A outra opção seria o Kenji, né? Eu acho que pra esse jogo, assim, sim, por isso que eu tô te falando. E o Kenji Wanderson, não tá vindo bem. Esquece, o Kenji, Bruno Rodrigues esquece. O Kenji não tá vindo bem. É garoto. A gente... É O maturação. Wesley também é garoto, mas... Mas ele já tá rodado, precisa tomar um pouco mais de experiência. Então tá. Nesse caso, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.